3, 2, 1, pausa para elas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Elas. Hoje o nosso episódio tá diferente. A gente vai contar com uma pessoa super especial, uma profissional ótima. O nome dela é Amanda. Ela tem 36 anos, ela é nutricionista há mais de 10 anos, já é praticamente uma veterana. E ela é especialista em emagrecimento, fertilidade e gestação. Ela acredita em uma nutrição integrativa e acolhedora. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu quero dizer que tudo que a gente for conversar é para somar e não para deixar as pessoas assustadas, enfim, com medo aí do mundo da fertilidade. Sem terrorismo nutricional, hein, gente? Exatamente. Pelo amor de Deus. Bom, então, iniciando aqui o nosso episódio, já quero abrir um bloco, né? Quando a gente fala em engravidar, Amanda, grande parte, né, das pessoas acabam pensando em preciso fazer meus exames, tomar alguns suplementos e tentar o máximo possível me alimentar bem. Mas eu acho que a gente tem que falar também de questões do ambiente, coisas que a gente nem imagina que, de certa forma, acabam interferindo aí na fertilidade e também em uma gestação saudável. Contato com plásticos, agrotóxicos, conservantes, o que de fato isso pode impactar aí na fertilidade e na saúde da mulher? Essa pergunta é muito importante porque impacta totalmente, né? A gente tem alguns estudos atuais que mostram que a gente ainda não está no pico de infertilidade, mas a gente vai chegar nele. Porque cada vez mais, tudo que a gente compra é em pacote, cada vez mais, tudo que a gente tem acesso é industrializado. E para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica, a gente já encontrou microplásticos na corrente sanguínea humana. E por que isso é um problema, né? Só para a gente entender. Eles fazem um sistema de chave e fechadura na parte hormonal, na tireoide, por exemplo. E aí o hormônio verdadeiro não consegue entrar ali. Então, eu já tenho outros problemas por conta disso. Agrotóxico, maquiagem, esmalte. Aí a gente fica mal, né? Caramba. Maquiagem, esmalte, agrotóxico dos alimentos. Não me venha falar de maquiagem. Não, Gente, não. É real. E assim, vou ser bem sincera pra vocês, tá? Quando eu trabalho com um casal de fertilidade, a gente não vai tirar essas coisas. Tá. Quando a gente pensa num casal de infertilidade, aí a gente vai aprofundar um pouco mais, porque já tem o histórico, né? Então, plástico, eu sempre falo, é número 1 pra tirar. Tá. Sempre. E quando a gente já pode classificar um casal como em caso de infertilidade? Assim, há quanto tempo são tentantes? Gosto dessa pergunta e vou tentar explicá-la de uma forma muito, muito específica. O que é tentar para mim? Tentar para mim o casal chegar pra gente com a alimentação adequada, todos os exames bons, tudo certinho. Já preparado, já fez tudo antes. Exatamente, porque o que as pessoas fazem? Elas passam um ano tendo relação desprotegida e falam, eu tô tentando há um ano. Não é a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente pega casais que estão há um ano tentando e a gente fala, olha, a gente tem que zerar esse cronômetro, é daqui pra frente, né? Então, eu considero infertilidade quando o casal já está no processo. A gente fala infertilidade sem causa, né? Tá. Você olha os exames, tá tudo bem, a alimentação tá boa, sono tá bom, você fala, tem alguma coisa que realmente não tá acontecendo, aí você investiga melhor. Mas antes disso eu não gosto. Júlia, eu já peguei casos de pessoas que estavam ali há 2 anos tentando. A gente acertou 2 coisas e ele engravidou em 2 meses. Caramba, Então não tava tentando. Mas o que você ajustou, por exemplo? A gente exemplo? ajustou vitamina D e a gente ajustou também sono do casal. Foram os 2 pontos que a gente ajustou. E sono, né? Assim, uma coisa que as pessoas... a gente sabe a importância, mas ninguém imagina que eu não estou conseguindo, de repente, engravidar porque o meu sono é desregulado, eu não tenho uma qualidade boa. Ninguém vai imaginar isso. Não vai. Mas o sono, ele impacta por quê? Na madrugada, a gente tem o quê? A gente tem o descanso do corpo e liberação de vários hormônios essenciais. Então, por exemplo, enquanto você está dormindo, os hormônios que vão ajudar o seu folículo a ser estimulado estão sendo gerados. Nossa, esse eu tô ótimo. Dormir é assim... Essa você já gabaritou. Nossa, então. gabaritei. Agora precisa ajustar meu marido, né? Que eu... Nossa Senhora. E pro homem também é tão importante quanto. E isso é um outro ponto, né? Porque a gente tende a jogar a responsabilidade da fertilidade no colo da mulher. E hoje a gente tem um dado, eu até trouxe para vocês aqui para não deixar de falar. 30% a 40% dos casos de infertilidade são responsabilidade do homem. Por conta de algumas questões de doenças masculinas. Então... Olha aí, hein, Vitor? De olho. E a mulher
para, obviamente, de beber, vai para uma alimentação mais limpa e o homem segue normal, E o homem tá né? ali, ó. O negocinho tá funcionando, estamos Eu só tô tentando. fazendo minha parte ali na hora de tentar conceber mesmo, né? E muitas vezes o que é engraçado é assim, a gente fala, vamos fazer alguns exames, né? Aí pede o espermograma. Aham. Aí quando o espermograma não tá bom, o homem fica, mas Como não tá assim? bom? É Não, aí não que tá ele se bom. assusta, né? Ficou ofendido. É aí que assusta. É aí que eles assustam, falam, como assim não tá bom? Não tá bom, você tá bebendo? Tô bebendo. Tá tomando café? Tô tomando café, então tem que tirar. Não dá, né? Então, Ai, café. Vamos falar sobre esse tópico. Vamos. Tópico sensível esse Sensível, também. muito sensível. Assim, quais são os inimigos principais da fertilidade, né? E o café, ele tá nessa Ai, lista? gente. então, infelizmente sim. Ai, meu Deus, já tô Na já fui verdade, a triste, gente. cafeína, né? Não é o café, a cafeína. Pode ser um cafezinho descafeinado. Descafeinado. Não, não pode. Sim, mas é que assim, quando a gente fala de fertilidade, a gente precisa entender que, por exemplo, quando eu falo de emagrecimento, é um mundo mais amplo e um mundo menos preocupado. Quando eu falo de café descafeinado, e essa informação ela é muito, muito, muito séria, muitos cafés descafeinados são feitos em ácido. E esse ácido, ele vai contra a fertilidade também. E muitas vezes essa mulher toma o café daquelas máquinas, sabe? Sim. Que tem alumínio. Então também é ruim. Ou seja, qual que é o mundo ideal? Um café descafeinado em água. Vai aparecer um selinho lá na embalagem. Descafeinado em água. Esse tudo bem. Então, mas nenhum desses é em cápsula. Não tem. Todos esses que são em água são o são pó o mesmo. pó para fazer ele coado ali. E aí tem Não, tudo vários bem, detalhes, menos mal, né? É. E tem vários detalhes que a gente fala. Aí tem que tomar cuidado para não ser aquele coador de plástico, né? Que você vai esquentar. Ai, sei. plástico. Então são vários detalhezinhos quando a gente fala de fertilidade. Nossa, Qual é é o muita coisa. ponto da cafeína pro homem? O espermatozoide. Ele perde a qualidade. Fica xoxo, capenga. Xoxo, capenga. Você Entendi. falando no português, claro. Fica xoxo, Ele é um capenga. espermatozoide que Ele não nada chega bem. lá. Ele tá Tá preguiçoso. preguiçoso. Mesmo com café, né? Que devia dar um Deveria gás acelerar, ali. né? Exatamente, porque ele piora, vamos dizer assim, a formação desse espermatozoide. E para a mulher, aumenta uma coisa que a gente chama de embrião aneuploide. O que é isso? Embrião que não tem qualidade, que vai ser descartado, ou seja, um aborto, tá? Então aumenta esse risco muito. Então por isso que a gente sempre fala que esse papel ali de retirada do café, ele é muito importante. A retirada integral. Não tem, para você, não tem uma quantidade segura ali de consumo de café diário. Tem 150 miligramas para mulher e 0 para o homem. Tá. O que é 50 ml de 150 café? miligramas vai dar uma xícara, assim, mais ou menos, de café coado. Não, mas sim, são 150 ml, não são 150 miligramas de cafeína. Isso, 150 miligramas de cafeína. Tá. Então aí tem que tomar cuidado com refrigerante, com doce, Coquinha porque zero. vai empilhando, né? Vai Aham. empilhando a cafeína. Então esse é um ponto É coquinha bem... zero que vem dentro do plástico. Coquinha zero dentro do plástico com cafeína a fertilidade brilha, ama. Ainda bem que eu não ligo, gente. Uma coisa a menos pra eu me preocupar. Esse pegou no meu coração, pegou fundo esse. Não, aí tem que entender essa pilha também, né? Porque às vezes a mulher fala assim, eu não tomo café, mas bebe muito chá verde, consome muito adoçante. Adoçante também é um ponto importante. Consumo adoçante. Não muito, mas... Ponto importante se for uma stevia, que é um adoçante mais natural, um pouco melhor, tudo bem. Agora, esses adoçantes que são Sucralose. artificiais, aspartame, tudo isso, já é pior. Porque aí também trata mal do intestino. E o intestino é barreira de proteção, piora a imunidade, piorou a imunidade, atrapalhou a fertilidade também. Entendi. É uma cascata, né? Acaba sendo uma cascata. E essas coisas a gente já sabe como evitar. Por exemplo, como minimizar os riscos. Bebendo menos café, ou café adequado, deixando de beber um refrigerante. Mas e essas outras questões como o plástico, como a maquiagem? De que maneira a gente pode minimizar, assim, Elas sabe? tão mais... Tentar mitigar o elas maior... são questões que estão mais ocultas. Não é uma coisa que a pessoa pensa de forma óbvia, né? Aqui tá o refrigerante, eu não vou beber, tá tudo certo, já sei como resolver. Mas e essas outras questões? Plástico, eu sempre gosto de falar assim. O que a gente mais tem na rotina de plástico presente? Água, né? A gente vê o pessoal enchendo aquelas garrafas do mercado de água. Isso não. A garrafa tem que ser de vidro ou de inox. Primeira coisa é essa. A segunda coisa é como você congela os seus alimentos. Eu canso de ver paciente minha comprando marmitinha congelada que vem no plástico. Não, eu cozinho. Eu sou Masterchef. Ótima. Eu cozinho. Ótima. Tá vendo uma coisa? Eu faço certa. Ótima. Então, assim, congelar ou naquele papel... Já viram aquelas marcas que é um papelãozinho, uma marmitinha? Legal. Live Up. Legal. Para de fazer propaganda, ninguém tá pagando Nem a é gente. publi. Ai, se ela quiser, a gente quer. Eu também quero. Então, assim, aquelas que são papelãozinho, uma opção um pouco melhor, né? Congelar, trocando os potes de casa por potinho de vidro. E
é importante entender Mas que... aí no vidro não dá pra congelar, né? Dá, super. Mas aí se você bota no vidro pro micro-ondas, o negócio explode, não? Não, mas ó, você coloca no vidro e você descongela na geladeira. Não Não tenho essa não dá pra disciplina, tirar na hora e já colocar gente. no Ai. micro-ondas, aí vai Não dar dá. ruim. É muito difícil, eu vou repensar se eu É quero ser melhor mãe. cozinhar, mais fácil. Ai, não. E aí tem outro ponto, né? O que a gente sempre fala é o que a gente não esfria, a gente não esquenta. Então, plástico eu não deixo congelar e eu também não esquento nada no plástico. Uhum. E aí entra em vários detalhes aqui, né? As máquinas de café que eu já falei, os plásticos ali de marmita, coisas que eu compro, por exemplo, tem uns lanches que vendem que você já esquenta aquilo ali, gente. Esquenta direto no plástico. Aquele próprio plástico, aquele saco de micro-ondas de fazer batata, de fazer pipoca, que tem alguns até o silicone também Isso é não só é moda bom. antiga. Eu tenho mania de fazer pipoca na panela. Melhor cenário. Sempre o melhor cenário, E tá? fica mais E gostosa. se fizer pra galera que, enfim, não quer... Porque na panela você tem que usar fonte de gordura, né? Então, a galera que faz, tipo, um saco de pão no micro-ondas. Não tem problema, até onde a gente sabe não tem problema. O problema é Porque é aquele papel. silicone que, sabe, aquele solta até um cheiro, vocês já perceberam? Não. Aquele de silicone, aquele saco, tem um saco que tá muito na moda agora, que você coloca a batata Sim. dentro. Aquele também solta muito. Luana já fez propaganda desse Já saco fez, pra gente. fez o TikTok, verdade. Ela solta também. Então tem que tomar esses cuidados. É mais assim, é mais tentar trazer pro que as nossas mães faziam, sabe? É entender, minha mãe fazia na Quanto panela. mais natural, melhor, né? Entendeu? Quanto menos, claro que assim, Amanda, eu comprei uma ervilha congelada que veio no saco. Também não dá pra ser paranoico. Mas o máximo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, que é evitar, principalmente, por exemplo, eu faço a comida quente, eu coloco na marmitinha pra congelar ali, eu já tô deixando aquele Já tá plástico ser esquentando o contaminado. plástico, né? Então, Entendi. é um ponto bem importante, sim. E quanto tempo é o ideal que a gente comece a se preparar para uma gestação, né? Então, assim, se você vai ter uma gestação programada, o ideal é que pelo menos X meses antes você já comece a se preparar. Limpeza o do mínimo, organismo. né? O ideal mínimo. Mínimo 6 meses, Tá. mas sempre vai depender muito do casal. Tem casal que a gente sempre fala, são 3 a 6 meses. Tem casais que em 3 meses já conseguem, tem outros que não, e tudo vai depender dos resultados dos exames que a gente vai ter. Então, por exemplo, a gente viu que o exame tá muito ruim, que vai demorar um tempo maior para trabalhar aquilo, a gente conversa com o casal, fala, olha, a gente vai precisar aqui de mais tempo por conta disso, disso e disso. Então, 3 a 6 meses, mas pode demorar até 1 ano. Tá. Tem o caso que já demorou 2. Caramba! Tem o caso que já demorou 2. E aí fazia exames. Na Tudo verdade, assim, ok, níveis ok. na verdade não. Era uma paciente com endometriose profunda. Ela chegou a fazer cirurgia. Só que o que aconteceu com ela foi o seguinte: ela tava ali num dilema se ela queria ou não ser mãe. E no meio do caminho o médico falou: olha, você não tem muito tempo. E ela Ou você congela seus óvulos pra decidir depois. Exato. Ela não tinha muita escolha. E aí ela começou a fazer o tratamento pra FIV, porque FIV é fertilização in vitro, tá? Se o pessoal de casa não souber. Começou a fazer o tratamento pra FIV, e aí a suplementação ela é diferente, tá? Não é a mesma coisa. O tratamento é outro. E aí no meio do caminho ela falou, nossa, mano, a minha menstruação não está descendo. Mas como ela tinha endometriose, às vezes acontecia, né? A gente seguiu com o tratamento, ela falou, tá demorando muito, fez um teste só por via das dúvidas, tava grávida, naturalmente. Então assim, demorou 2 anos pra esse processo se concluir. Então depende muito da mulher. Tem pessoas que perdem a vontade ali no meio do caminho, né? Já falar, desisto, não vai rolar, não vai acontecer. E geralmente aí acontece, né? Acho que o nosso emocional também interfere muito nesse processo, né? Interfere demais. A expectativa, ela acaba deixando o processo mais doloroso, muitas vezes. Entendi. E Amanda, quais são os exames básicos ali que todo casal precisa fazer quando eles decidem iniciar esse processo? Eu sempre gosto de pedir primeiro os básicos, que são hemograma completo, tireoide completa, a gente pede vitamina D, zinco, a gente pede ácido fólico, vitamina B12, glicemia sempre, hemoglobina glicada também, porque quando a glicemia está descompensada, a gente não tem uma boa resposta para a gestação, tá? Então tem várias questões que a gente observa olhando esses exames. Tá. Se não tiver 100%, a gente tem algumas outras opções ali para pedir para o casal também.
Tá. E os exames são. A mulher tem alguns exames diferenciados ou basicamente assim, Mesma mesma coisa. coisa? Inicialmente, os mesmos exames, tá? A gente pede sempre aquele compilado, vamos dizer assim, que o plano cobre, né? Aham. Para depois, se precisar, investigar melhor e mais adiante. Mas sempre os mais importantes são esses para começar o diagnóstico, para começar o entendimento do que precisa fazer de cara. E Tá. você falou de glicemia, se a glicemia tá descompensada, né? Enfim, a glicemia descompensada, ela tem alguma relação com a diabetes gestacional? Sim, com certeza. Mulheres que apresentam pré-diabetes ou um descompenso na glicemia antes da gravidez têm uma chance maior da diabetes gestacional. E Uhum. aí, esse ponto que você falou, ele é importante também, por quê? Quando a gente pega um casal que vai engravidar, a gente sempre vai levantar o histórico deles. Por exemplo, Uhum. já teve aborto, tem pressão alta, tudo isso. Porque a pressão alta é um risco maior da pré-eclâmpsia. Então, o Uhum. que eu faço com esse casal? Eu já vou suplementando essa mulher para quando ela engravidar, já tá mais preparada para não ter esse problema. Exemplo. Amanda, a minha glicemia desestabiliza muito. A gente já pode entrar com mil-inositol antes da gestação, que é um Uhum. nutriente super seguro na gestação e que que reduz esse risco de diabetes. Então a gente vai fazendo esse trabalho prévio. Muitas vezes as pessoas acham que a nutrição para gestação ou pré, né, a gestação, ela é só voltada para não engordar. Mas pelo contrário, o nosso trabalho é prevenir doenças, é prevenir Uhum. casos, agravo de casos, né? É o nosso maior papel ali. E aí Tá. a gente entra na questão do peso, né? Que é uma questão para muita gente. Qual ganho de peso é seguro, qual que não é? O que que faz? Eu sei que tem muita gente que ganha peso já tentando engravidar, porque às vezes tem que fazer algum tratamento hormonal, alguma coisa assim. Existe uma margem de segurança? Como é que funciona? Existe uma margem de segurança, existem faixas de ganho de peso de acordo com o peso que a mulher tem pré-gestacional. Então, a gente sempre vai fazer esse controle de ganho de peso pelo que ela pesava antes da gestação. Uhum. O ponto mais importante aqui são dois. A gente sempre vai levar essa mulher para a faixa mínima do peso dela. Então, por exemplo, se você pode ganhar até 11, de 7 a 11,5 kg, a gente vai querer que você ganhe entre 8 e 9, não 11,5 kg. Mas como Sim. que é calculado isso? Qual é a, a faixa que você pode ganhar de peso se você Ó, eu até trouxe porque eu engravidar? sabia que vocês iam querer saber Ai, essa informação. essa é um ponto muito importante, né? Acho que toda Lógico. mulher, obviamente, é uma das maiores preocupações, né? Ninguém quer ficar um bucho, né? Inevitavelmente. É inevitavelmente a maior das preocupações. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer na primeira consulta de acompanhamento da gestação, ou até mesmo antes, por quê? A gente vai conhecendo muito as nossas pacientes, né? A gente vai criando um laço muito forte. Eu brinco Uhum. que a gente tem filho juntos, né? Aham. E então a gente já entende os medos daquela mulher. Então, muitas vezes, antes de engravidar mesmo, eu sempre falo: você quer olhar como ficaria teu peso grávida? Você quer Ai, entender essa não sei se eu história? ia querer. A maior parte fala, eu quero, Amanda, porque eu tô muito com medo. Daí, quando a gente senta e lê detalhadamente o peso de cada. Porque eu sempre gosto de falar, vamos lá. Porque uma falou assim pra mim uma vez, Amanda, por que eu vou ganhar 8 quilos se o bebê tem 3? A conta não. Aham. A Né? conta Então, não a fecha. gente tem expansão de volume de sangue, a gente tem a placenta, e isso tudo, a gente tem aumento do seio, e isso tudo pode variar. Uhum. Não é igual pra toda mulher vai ter uma Mas placenta de nesse 2 quilos. ganho de Entendeu? peso já tá considerando tudo isso. Exato. Só que o que acontece? Eu tenho uma faixa também. Tá. Uma placenta pode ir de X a Y de peso. Aham. Então, o que a gente explica para as pacientes? Esses valores são os valores que a gente não pode controlar. Agora, o que a gente pode controlar é o seu peso. E aí que eu entro. Então, como que a gente faz esse planejamento de ganho de peso? Eu, Amanda, eu tenho uma planilha que eu criei, que eu Uhum. faço o ganho de peso por semana para essas gestantes. Por quê? Se tá muito calor e de uma semana para outra a gestante engordou muito, eu falo, eu acho que é água. Estamos Inchaço. inchadas? Vamos beber mais água? Semana seguinte o peso volta a cair. Por quê? Eu gosto de fazer isso por semana. Porque muitas vezes a mulher grávida, ela fala assim, já ganhei 1 quilo mesmo. Dane-se. Nossa, não e é joga o pro céu é o céu. limite e o limite nunca Exato, chega. e aí você fala, não é peso, fica tranquila. A gente tá falando de um dia super quente. Não uma é semana... gordura, né? Exatamente. É água. Amanhã você toma água, Você vai tá vai no bem. banheiro, pronto, tá Entende? ótimo. Então, esse é o ponto. Acho que esse acompanhamento da gestação, ele é muito próximo por conta das inseguranças da mulher. Uhum. E eu gosto sempre de falar isso. Eu não vou esquecer que ela é uma mulher antes dela ser mãe. Uhum. Eu acho que isso é acolher, porque senão muitas vezes você tá desconsiderando que ela é uma mulher,
né? E E todas as questões hormonais, que a bicha fica doida. E a sua vontade de ter um corpo como você tinha antes de engravidar. Isso é o seu corpo, né? Então, isso tem que ser respeitado. Então, eu gosto muito desse acompanhamento semanal. Ela sempre me mandou o peso por semana e a gente avalia. Teve alguma festa importante, algum evento que você acabou comendo mais? Como é que foi? Não, Amanda. Então tá bom, tá tudo certo, vamos seguir. Tem mulheres que ganham mais peso naturalmente e tem mulheres que ganham menos peso naturalmente. E aí, o que é importante a gente olhar? Peso do neném. Sempre que eu bato o peso, eu bato o peso da mãe do neném. Tá. Nunca eu faço essa avaliação sozinha. Por quê? Muitas vezes a mãe não tá ganhando peso e o neném tá ganhando peso ótimo. Você fala, nossa, então tá tudo bem. Tá com suplementação correta, tá tudo bonitinho e ela não está engordando, é ótimo. Agora, quando a mãe não tá ganhando, o bebê também não tá ganhando, a gente tem que entender. Se tá com falta de ferro, porque o ferro é muito importante pro ganho de peso do neném, e se tá com falta de proteína e carboidrato. Não se corta carboidrato em grávidas, gente. Ai, não se corta carboidrato em ninguém. Pra mim também Credo. não. Eu sou a pessoa que gosta do delícia. carboidrato. Mas a gente vê muita mulher com redução brusca de carboidrato na gestação. E aí eu tenho um problema até pro cérebro, oxigenação cerebral. É uma do bebê. loucura, né? Não dá pra você Gente. pensar só, eu quero ser uma magra Barbie, enquanto o bebê Você tá também, de certa fabricando um forma, ser tá- humano. Exatamente. E isso demanda muita energia também. Daí vem aumento da fome, tudo isso. Em linhas gerais, para vocês entenderem mais ou menos ganho de peso, baixo peso, mulheres abaixo do IMC ideal ali, tá? Que é o IMC 17, mais ou menos, de 12 a 18 quilos, tá? E a gente sempre vai avaliando isso ao longo do tempo. Por quê? Muitas vezes essa mulher com esse IMC mais baixo, ela tem uma preocupação muito maior com o corpo também. Então, a gente pode tentar trazê-la para linha mais baixa para ficar mais tranquila. É, Tipo assim, porque 18 quilos, 18 quilos é bastante, né? Ela poderia ganhar, mas eu te digo que geralmente não ganha, tá? Tá. Quando você porque- acompanha de perto é difícil ganhar. Geralmente essa galera com IMC mais baixo é isso que você falou. Ou é a galera que é muito preocupada com o corpo, ou é alguém que geneticamente já é muito magrinha. Exato, exatamente. É. Então a gente vai. Queria. Ela mesma vai estranhar. Ela mesma vai estranhar esses 18 quilos. É muita diferença de peso, né? Nossa. E aí no final da gestação não fica legal. Peso adequado, 11,5 a 16 quilos. Mas, gente, pela minha prática clínica, muitas vezes as mulheres não chegam nos 11,5. Muitas vezes fica entre 8 e 10 quilos. Ai, que delícia. Ai, gente, que maravilha. Pode acontecer. Mas isso tudo é feito com acompanhamento, tá? É muito rápido. Porque o que acontece? Quando você tá no acompanhamento, você vai entendendo por semana, você vai fazendo as estratégias semanalmente. Então você não perde o controle, né? Não perde controle. Esse é o ponto. E assim, esse controle de peso não é pra mulher ficar, meu Deus do céu, tem que dar 11 quilos, não. É pra gente entender semana a semana o que a gente pode fazer. Que nem essa semana mesmo, uma paciente nova chegou pra mim com 8 semanas de gravidez. Amanda, minha queixa aqui, minha cabeça dói muito. Muito. Tem algumas vitaminas que se tiverem em falta, a cabeça vai doer. Mas antes de suplementar mais, a gente sempre olha o que tá acontecendo. Ela tá bebendo 500 ml de água por dia. Ai, sou eu. Então, mas se você quer engravidar, Bel, você já começa a aumentar a água agora. Porque Eu me pensa sinto só, afogada. Mas Se bebe em afoga, quantidade gata. Se pequena. afoga. Aprende a nadar, dá um jeito. Mas deixa eu te dar uma estratégia. A gente tem que entender que a água, ela não tá só aqui. Ela tá no caldo do feijão. Ah, não, isso sim. Eu tô Ela tá falando em da água, tudo. tipo água. Beber água, não Mas do ainda é o resto. principal, né? Se você falar. Sim, mas a gente consegue aumentar essas outras coisas pra ajudar nesse consumo, entende? Entendi. Eu gosto de entendi. feijão aguado. Aí, ó. Aí, ó, que bom. Ajuda, por exemplo, se você estivesse grávida agora e você estivesse passando comigo, fala, Bel, então vamos colocar uma concha mais só de caldo nesse teu feijão? Já tô dando mais Tá 150 ótimo, pra mim ia ml ser pra ela. incrível. Entendeu? Então, essas estratégias são as primeiras. Melhorou a dor de cabeça? Legal. Se não melhorou, a gente segue pro segundo passo, que é entender que nutriente tá faltando pra ela. Né? Então, é muito cuidadoso, é muito delicado. Tem que ser no detalhe mesmo. quando a gente E essa fala de questão gestante. do ganho de peso, você acha que isso mudou de gerações pra cá? Porque, assim, experiência pessoal de família, assim. Antigamente, a gente não tinha essa oferta tão grande de fast food, coisa Não industrializada. sabia nem pedir comida, né, gente? Nem tinha os aplicativos, não tinha nada. Mas antigamente, que eu digo assim, na época das nossas mães, assim, né? Não tão antigamente também. Não mudou Mas muito assim, rápido, né? eu vejo, por exemplo, na minha família, as mulheres da geração da minha mãe, elas ganharam muito peso na gravidez, assim, uma coisa de louco, tipo, mais de 30 quilos. A minha mãe tem um histórico, ela teve que fazer tratamento hormonal, então ela já engordou aí no caminho. Mas a irmã dela, que nunca teve que fazer tratamento nenhum, engordou 30 quilos em cada gravidez. E aí, a minha prima, que é filha dessa minha tia, ela puxou, assim, o corpo da família da minha mãe. Então, assim, sabe? Pernão, bundão, tal. E aí, quando ela engravidou, ficou todo mundo assim, tipo, Dani,
toma cuidado, tipo, pra você não engordar muito. Ficou todo mundo meio apavorado ali, sabe? Inclusive a mãe dela. Eu não acompanhei tão de perto a gravidez dela, mas acho que ela não fez, assim, um baita acompanhamento nutricional, tudo. Mas, assim, ela engordou 12 quilos na primeira gestação e na segunda ela engordou 9. Eu falei, gente, será que eu tenho a mesma genética? Tomara que sim. Né? É porque eu acho que não só mudou a consciência das mulheres, mas também mudou, as pessoas mudaram. Antes era, come por 2, você tá Eu ia falar grávida, isso, né? E era assim. Tem que comer. Era o meu palpite. Tem isso também. E também tem, assim, o E elas moravam do lado da entendimento. mãe também, né? Também tem a avó mãe, fica só quer, ali. né? É. E tem um outro ponto aqui que é assim. Primeiro tem essa coisa da consciência maior e as pessoas estão mais preocupadas também com a estética. As mulheres vêm num movimento de que antigamente não tinha. Por exemplo, eu vou ser mãe e ponto. Não, eu sou mulher antes de ser mãe. Eu acho que isso vem muito forte agora. Acho que isso também é uma questão. E outra, a informação. Eu sei hoje que se eu ganhar muito peso na gestação, eu tenho um risco maior de pré-eclâmpsia, eu tenho um risco maior de diabetes gestacional. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, o que a gente precisa entender juntas? Para a gente entender o ganho de peso, a gente precisa entender a fisiologia da gestação. Primeiro trimestre, a criança não ganha peso, eu estou em construção. Então, se tem um trimestre que a gente consegue segurar o peso bem, é no primeiro. Então, é aqui que a gente vai trabalhar, principalmente para as gestantes obesas, segurar o ganho de peso. Olha, e a gente tem essa conversa muito franca. Olha, não tem por que ganhar peso agora, o nenenzinho não tá crescendo, é um feijãozinho. Né? A gente tem que entregar nutrientes, isso é muito importante, tá? Nutriente, colina para desenvolvimento do cérebro, ferro, tudo isso tem que ser entregue, B12, mas eu não preciso desse excesso calórico. Muitas vezes, a gente faz um ajuste, porque a mãe tá com fome. Porque você tem um gasto. O corpo tá trabalhando ali pra desenvolver aquilo. A aprender, A placenta é um órgão endócrino, sendo criado em vida. Vocês têm noção eu fico até arrepiada. É um negócio que só a mulher muito capaz. complexo. Uma vez eu tava conversando com meu marido, eu não lembro o que ele falou. Eu falei, amorzinho, a gente cria órgãos dentro da gente. Pessoa inteira, né? Vocês têm noção? Vocês têm noção do nosso poder, o que a gente pode fazer? Uma pessoa que pode ter outra, pode tudo, né? Então, a gente tem essa questão desse entendimento da mulher. E aí elas realmente falam, Amanda, é verdade. Aí no segundo trimestre que a gente... E de fato, no meio do segundo trimestre que a gente começa a ver peso do bebê também. Então, se eu só começo a ver peso do bebê no meio do segundo trimestre, é porque esse peso não importa tanto no começo. Né? E aí que a gente vai entendendo o ganho de peso da mamãe e do neném. Isso se torna muito natural para as mães. Porque elas entendem o processo. Né? Amanda, se eu ganhei muito peso aqui no primeiro trimestre, alguma coisa de errado eu tô fazendo? Vamos sentar e conversar de novo? Acaba se tornando mais natural. Então, acho que isso que ela perguntou é sobre não saber. Não se sabia nada, né? Você vai estudando mais, você vai entendendo mais. E as mulheres ficavam muito naquele, eu tô grávida, eu posso, deixa eu me permitir. Depois, quando eu tiver o bebê, eu corro atrás do prejuízo. E hoje as pessoas não estão mais nessa linha. E aí, junto com isso, tem uma outra questão, que antes... Era assim, gravidez parecia doença, né? Não podia fazer Você chegava nada, grávida no lugar, senta aqui, bota o pé pra cima, bota não sei o quê. Agora, tipo... A gente vê grávida treinando do início ao fim da fazendo gestação. crossfit, gente. Então, assim, isso é outra coisa. Como é que você enxerga essa questão do exercício físico? Porque às vezes a gente vê na internet a mulherada treinando e tal, e às vezes até treinando pesado, porque é alguém que já estava acostumado a fazer isso antes. E aí você vai nos comentários, e aí tem gente super criticando, e às vezes gente, assim, da mesma geração ali, falando, ai, que absurdo, né? E aí, é bom, não é bom? Primeira coisa que a liberação da atividade física, ela é sempre de conduta médica, mas eu vou falar o que a gente tem na literatura hoje. O ideal é você não começar nada novo. Por exemplo, você fez a vida inteira crossfit, você vai continuar na gravidez. A não ser que a sua gravidez seja de risco, você tem uma placenta baixa, por exemplo. Sim, aí o médico que vai dizer, para, não Exatamente. Agora, eu engravidei, eu quero começar crossfit. Gente, não, por favor, né? Agora. Não começou a vida inteira, agora tá com medo de ficar buchuda, né? Não faz sentido. Então, claro que a mulher não fazia nada, ela vai começar uma caminhada, uma musculação leve, não tem impacto negativo, né? Mas já vi gente querer fazer triatlon grávida sem nunca ter feito. Falo, mas não é a hora. Fala, por quê, Amorzinho. Né? Acho que às vezes é questão de se provar, não sei explicar. Mas assim, isso não é não pode ser aquele medo de ficar engordar demais? Pode ser, porque eu acho que tem essa coisa de, meu Deus, engravidei agora, vai mudar todo o meu corpo, vou ficar completamente diferente. Vem uma pira ali, né? Mas se você tiver um acompanhamento bem feito e nutricionalmente adequado, porque existe uma coisa que a gente sempre fala, que é fome oculta. É a fome de nutrientes que eu não estou recebendo. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, você pega uma pessoa com muito apetite.
E ela talvez tenha aquele apetite todo porque algum nutriente falte muito para ela. E na gestação isso é muito comum, porque a gente brinca que é um sugador de nutrientes, né? Então, se a gente acompanha isso de perto, essa gestante fica mais estável. Ela não fica com tanto apetite assim, porque ela pode ter um aumento, mas a gente tem que corrigir isso para que ela consiga se estabilizar. Senão, como é que faz? Vai viver morrendo de fome? Isso não é. A fome é importante para ser regulada. Isso é importante a gente saber. Se eu tenho fome, tem alguma coisa errada, eu preciso regular isso. Nem quem tá em emagrecimento tem que sentir fome, gente. Não existe sentir fome, né? A gente, claro, uma coisa é o sinal de fome, outra coisa é passar Tipo fome. assim, é o sinal de fome São de, tipo, coisas está na hora de comer. Isso é perfeito. Quer dizer que seu corpo tá regulado, o metabolismo tá usando energia. Agora, eu passo o dia com fome. Isso tá errado. Tá. Não é certo. Você tá fazendo emagrecimento, qualquer coisa que você esteja fazendo, tá errado. Não é pra passar fome. Não é pra passar fome. E suplementação, ela sempre vai ser necessária na gestação? Ou, não, só é necessária quando a gente não tá conseguindo atingir os níveis ideais na alimentação? Ou existem suplementos básicos que você fala, toda e qualquer grávida deveria suplementar isso? Antes da gestação, eu já falo da fertilidade. É obrigatório alguns suplementos. Tá. A gente não consegue, pela alimentação, a quantidade que a gente precisa. Por quê? Pensa assim, ó. A gente tem uma quantidade de alimento que a gente consegue comer limitada. Para chegar no que a gente precisa, muitas vezes, seria uma quantidade de comida muito que a gente grande. não aguentaria. E tem alguns nutrientes que a gente tem no organismo, mas que a gente precisaria de uma quantidade maior, que é o caso da coenzima Q10, por exemplo. Mulher acima de 30 que quer engravidar, coenzima Q10 tem que entrar. Jogou na cara que tamo velha. Gente, eu tô com Coenzima 36, Q10. se eu quiser engravidar, vou ter que tomar 1 quilo de Então, temos que tomar, porque a gente tem ela, mas já diminuída. Então, quando eu trago ela em uma quantidade maior, eu já sou pró-fertilidade, porque eu dou a mais pro corpo trabalhar. Eu brinco que é assim, pensa que é um salário. Você tá ganhando mal, você não vai fazer só o básico? Tô ganhando bem, eu vou comprar os negocinhos, né? É a mesma dinâmica. E na gravidez, a gente tem uma necessidade muito maior dos nutrientes. Então, não tem como você passar uma gravidez sem suplementação. Inclusive, tem aqueles maternizados, sabe aqueles prontos? Que vem já, a grávida toma um pronto ali. Daqueles prontos, a gente ainda tem nutrientes que a gente precisa colocar por fora, porque não temos ainda nos maternizados. E muitas vezes complementar. Por exemplo, vem ali no maternizado vitamina D. Só que essa mulher tá tomando de noite esse maternizado. Vitamina D tem que ser de manhã. Receptor de vitamina D é de manhã. Então eu tenho que trazer essa suplementação pra amanhã também. Gente, eu tomo minha vitamina D antes de dormir. Tudo errado. Ai, que louca. Você dorme bem? Durmo. Tá, vou te explicar por quê, né? Juro, tomo umas 10 da noite. Hoje a gente vai trocar isso. Hoje vai mudar. Meu Deus, olha aí, tá vendo, gente? Nem tô ainda no planejamento da gravidez, mas já vou me adaptar aqui. Duas coisas importantes da vitamina D. A primeira é que ela tem que ser na parte da manhã até meio-dia. Por quê? Os receptores de vitamina D, eles são receptores que são de acordo com o sol. Ela é uma vitamina diurna. Faz sentido. Quanto mais cedo estiver claro, melhor. Tá? Até o meio-dia que é o pico. Depois, à tarde, já não tem a mesma eficácia. E vitamina D é uma vitamina que você tem que comprar oleosa. Ou Já seja, ouvi A minha falar. eu tomo em... porque ela é gotas. solúvel em gordura. Então, ela absorve melhor. Então, é sempre de manhã. Por isso que a gente fala, o maternizado é importante porque ele baixa um custo, né? Se a gente for pegar tudo Porque por já fora. tem tudo Mas ali tem coisas que eu vou compiladão. precisar dar por fora. Exemplo, colina. Colina é um nutriente que a gente usa muito na gestação. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Também não. É essencial, porque ele ajuda na formação no cérebro do bebê. E quando nasce, são bebês menos chorosos e mais inteligentes. Ai, ó, Glória. Nossa, eu vou tomar de litro. E só pra você ter ideia, Tô no primeiro passada. trimestre, a gente tem muita colina na gema do ovo, né? No primeiro trimestre, a gente indica ali 2 a 3 ovos por dia, mas a mulher enjoa muito. Então, a gente tem que sempre... Ai, eu não enjoo. Eu como ovo todo dia. Mas eu você pode amo estar ovo. enjoada da de gestação, enjoo, não né? aguenta Enjoo, passar mal. Eu não vou enjoar, não, né? Eu amo ovo, gente, que isso? E aí, pra você seria fácil se você não enjoasse, porque a gente aumentaria essa quantidade. Mas a gente consegue chegar, pra você ter ideia, né? No terceiro trimestre, a mulher precisaria de 6 ovos. Daí já não é Nossa. viável. Sempre suplemento. Então, a gente percebe que esses bebês suplementados, eles são mais espertos, né? Então, tem vários detalhes que a gente trabalha. Que legal. Nossa, são coisas que a gente nem imagina, nem faz Sim. ideia. Nunca ia pensar que tem um nutriente que vai impactar nessa questão Mas do bebê todos, ser menos Júlia. choroso. Por exemplo, ferro. Ferro baixo na gestação é um dos maiores riscos que a gente tem. E o alto, imagino que também, né? O alto também, mas é muito, muito difícil. Eu acho que, assim, de 200 mil casos deve ter um de ferro alto. É muito difícil. Na gestação, Mas o que, né? que ele Gestação. causa? Ferro baixo. Aborto, nascimento prematuro, peso baixo ao nascer.
Então, assim, é um nutriente essencial. E muitas vezes tem que ser feito venoso, porque a oral não dá conta. Entendi. Então, é todo esse cuidado, todo esse olhar que, junto com o médico nutricionista, entra para apoiar, né? A gestação para que ela seja mais saudável possível, menos dolorosa para a mulher. Entendi. Quantas coisas interessantes, hein, gente? Pausa. Não, eu queria falar ainda nessa questão de peso. A galera, por exemplo, eu tô agora na luta pra perder o bucho. Tem gente até confundindo ela com atleta na academia. Gente, vocês não sabem, um senhorzinho, eu tava me matando tanto na academia esses dias, que ele virou pra mim e disse, ai, moça, com licença, você é atleta? Falei, claro, de copos e garfos. Gente, que loucura. Mas, enfim. Porque, assim, no meu caso, não é só pra engravidar. Mas, assim, é porque é uma necessidade, né? A pessoa tá um bucho, resolveu passar 5 anos da vida enchendo o rabo de hambúrguer e macarrão. Não tem como, entendeu? Cachaça, hambúrguer, macarrão. A conta não fecha. A conta não fecha, entendeu? Aí você vai engravidar 20 quilos acima do peso, você engorda mais 20, porra, enterra, né? Porque não dá. Não, gente, não tem nem altura pra isso, não tem nem altura, gente. O povo me encontra pessoalmente. Ah, achei que você era mais alta. Eu falei, nossa, obrigada. Pra mim, o contrário. Achei que você era menor. Não. E aí, agora eu tô... Aí, quando eu fico postando lá todo dia, ai, malhando, não sei o quê, tem um monte de gente que fica mandando mensagem, né? Ah, que você vai tentar engravidar. Gente, não é só isso, veja só. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu quero estar magra para a vida. E aí, hoje, eu me pego pensando, tipo assim, putz, tô emagrecendo. E quando eu estiver magra? Será que eu vou querer engravidar e perder tudo isso? Mas acho que sempre tem um propósito maior. Porque exato. Se o seu não tem a menor possibilidade, eu quero ser mãe, e isso faz parte de um dos sonhos da minha vida, você não vai deixar. Mas é porque são os dilemas da vida, igual você tava falando. Ai, chegou uma paciente que tava num dilema. Ai, nem sei se eu quero ser mãe. É isso, é tipo assim, eu sempre quis ser mãe jovem. O jovem já passou. Quando eu conheci ela falava que com 25 anos ela já ia estar com 5 filhos. Quantos anos você tá, Bel? Ninguém nunca sabe. revelou. Ninguém sabe aqui Ela no nunca podcast, revelou. não. Ninguém vai falar. Depois no off a gente te fala. Tá bom. Mas ela já deu uma dica aqui. Vocês pegaram, vocês... Enfim, né? Quem não pegou, volta. Quem não pegou, volta aí e assiste. Mas assim... Aí eu fico naquela coisa, porque assim, agora já passou a idade pra ter 5 filhos e na economia de hoje não estamos podendo, não ganhamos na Mega Sena ainda. 5 filhos dá um custo. Porque eu queria assim, tipo, 5 filhos, vamos para a Disney, a gente aluga uma van, faz chamada na van, tipo, tia da van, sabe? Tipo, a minha vida é um evento. É seu sonho esse. Agora passou porque não dá mais. Mas eu ainda não desisti de 3. Tá. Mas não sei, 3 também é bastante. Uau. Mas pode ser que eu sempre tive muita vontade de adotar. Tá. Mas eu sei que é muito burocrático no Brasil. Então, pelo menos um, assim, eu queria. Mas aí, dizem que depois que você tem o primeiro, você já nem quer mais os outros, entendeu? Não sei, vamos ver. Gente, eu não sou mãe. Essa parte eu não consigo... Né? É isso. Mas, assim, é comum as pessoas te procurarem antes da gestação e falar assim, não, eu quero me preparar pra engravidar, mas eu também quero emagrecer antes de engravidar. É o mais comum. Ah, tá. É o mais comum. E o mais engraçado Vamos é que, bater assim, um lero depois, então. E o mais engraçado é que, por exemplo, muitas vezes acontece assim, as minhas pacientes brincam, Amanda, seu emagrecimento dá problema. Por quê? Até antes de falar sobre isso, por que eu comecei a atender fertilidade? Porque as minhas pacientes iam pra emagrecer e elas engravidavam. Ué. Aí elas, Amanda, mas meu Deus. Aí eu comecei a estudar e me aprofundar muito nessa parte. E aí eu entendi que era questão da inflamação, que a gente regulava e tal, né? Mas o que é legal saber? Amanda, eu quero emagrecer antes de engravidar. Não é uma possibilidade pra mim engravidar no meio do caminho. Então a gente seta assim. Então tá bom, Bel, vamos fazer 8 meses aqui de processo de emagrecimento pra chegar no teu objetivo, já focando em fertilidade, porque, gente, dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E não engravidar, E não né? engravidar, Sim. né? E aí tomar os cuidados que a gente precisa. E depois desses 8 meses aqui, você Gente, fala... não transa. Quem não transa não engravida. É o método mais seguro. É o mais seguro. Então, aí a gente seta esse tempo e você fala, Amanda, já tô pronta. Beleza, agora a gente começa suplementos específicos para as tentativas. Dá pra fazer, né? Mas dá pra fazer bagunçado também. Vou querer emagrecer e se engravidar, engravidei. Não, pelo dá amor pra de fazer Deus. na bagunça, né? Uhum. Tem paciente meu que vai na bagunça. Então, é uma decisão também, né? Entendi. Mas dá sim. Dá, e geralmente a busca é sempre essa. Amanda, eu quero emagrecer um pouco pra poder engravidar. Não, um pouco não. Tô precisando perder metade do meu peso corporal. Mas tudo bem. Tá Tamo no no caminho. caminho. Tá no caminho. Mas é que muitas vezes, Bel, você eliminando ali 8, 9 quilos, você
já se sente muito mais confortável com o seu corpo, sim, entendeu? Sim. Às vezes você coloca uma expectativa de peso Muito muito alta. Muito que alto, não é. precisa. Você começa a se olhar e você fala, não, já tô confortável. Exato. Se eu melhorar, ótimo, mas já tô E o peso adequado, eu sempre falo assim, eu não suporto IMC. Eu não suporto o peso ideal. Ai, ó, Glória. Ai, que bom, Não gente, porque eu fui suporto. olhar esses dias o peso ideal pra minha altura, eu falei, Não, meu, bizarro, se eu chegar bizarro. nisso, Você vão fica achar cara que eu de tô doente. doente real, Gente, assim. vocês sabem o que é IMC? IMC é assim, pegaram 1000 mulheres aqui, ó, 1000. Tá. É uma É amostragem, uma né? amostra gigante de pessoas com corpos completamente aleatórios. Uhum. Pegou 1000 mulheres, dessas 1000 aqui, metade sai que tá muito magra. Porque tinha os exames ruins e blá blá blá. Essa metade tá acima do peso. Essa faixa é saudável. Só que, gente, vamos lá. A gente tá no século XXI. A gente sabe que o seu forma de corpo é diferente da minha. Né? A gente sabe, e tem outras coisas que eu gosto de falar. Primeiro é formato de corpo. Segundo é massa magra. Se você pega uma pessoa, um homem musculoso, ele tá em obesidade de peso. Porque ele tem um peso muito alto, o músculo pesa Não muito. gosto Leva em de consideração IMC. só o peso Exato. mesmo. E a gente tem estudos, quando a gente fala de obesidade, que se a pessoa perder 5% do peso dela, ela já tem um ganho de absurdo de qualidade de vida. Porque pensa assim, ó. A nossa comparação, ela é externa. Por exemplo, eu queria ter o corpo da Grazi. Mas o meu corpo nunca teve o corpo da Grazi. Ele não sabe como é funcionar como a Grazi, certo? O meu corpo sabe como é funcionar como eu no meu pior peso. Né? No meu maior peso. Não gosto nem de falar pior. No meu maior peso. Quando eu elimino, o corpo daqui pra cá é o melhor cenário. Então não existe peso ideal, gente. Peso ideal é aquele que você consegue manter com qualidade de vida. E tendo ali um prazer. Não dá pra você ficar pra sempre, eu não vou sair com os meus amigos. Gente, isso não é normal. Exatamente. Né? Mas tem uma coisa... antes de falar disso, vou falar de outra coisa. Tem muito profissional. Uma vez eu fui numa profissional médica, endocrinologista. Tudo bem, tem lá aquelas... Como é que é o nome, gente? Bioimpedância. Aquela balança de bioimpedância e tal. Aí tudo bem, realmente, o meu nível de... Isso tem anos já, acho que foi em 2020. O meu nível de gordura realmente era alto, mas o nível de massa magra também, talvez por conta da gordura, porque você tem que desenvolver músculo para suportar o peso do corpo. Sim. Ok. Aí a gente vai lá pro consultório e tal, aí ela vira pra mim e fala... Você percebia, assim, que era uma médica bem magra, assim. Você tem que pesar tanto. Eu sou mais alta do que a Júlia e eu tinha que pesar uns 8 quilos a menos do que você. Meu Deus. Gente, eu olhei aquele papel, naquele momento, eu já tinha ido em muitos médicos e tal. Eu olhei, sabe quando você nem discute com a pessoa? A última vez que eu pesei aquele peso que ela queria que eu pesasse, eu tinha 15 anos de idade. Sim. Eu era uma adolescente, sabe? Tipo, aquilo não faz parte de mim. E aí, tudo bem, fui pra casa, nunca mais voltei nela e segui a vida. E aí, agora, eu vi não era reportagem, foi em algum lugar na internet, porque a gente só consome internet, né? Que era assim, cada vez que você engorda e você atinge um novo marco de peso, é assim, você pode emagrecer e tal, mas o seu corpo, o seu metabolismo sempre vai lutar pra chegar naquele peso de novo. Isso é verdade? É verdade, porque assim... Nossa, eu vi isso também, eu fiquei arrasada. Calma, Arrasada! Deixa eu explicar uma coisa. Por que o corpo... E aí a gente entra sempre em história, em fisiologia. Por que o corpo quer chegar no maior peso? Porque lá atrás, a gordura era segurança, certo? E se acabasse a comida? A gente tinha gordura pra se proteger. Então, essa chave, eu brinco assim, o corpo não entendeu que tem geladeira ainda, não é possível. Tipo, urso hibernando, Pelo amor de Deus. Então, assim, o corpo ainda tem com ele essa segurança. Então, pro nosso corpo, e aí, eu sempre gosto de trazer as coisas pra um olhar mais positivo. Olha que coisa linda. O seu corpo só quer que você esteja viva. Ele só quer que você esteja bem. Então, pra ele guardar gordura, é o melhor que ele pode fazer. Mas é uma forma de te proteger. É uma proteção, porque se acontecer alguma coisa com a gente consegue chegar nesse peso aqui. Tô bem protegida. Então... bem protegida. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa que a gente tem é que, quando a gente vai emagrecendo devagar, né, a gente não dá um estresse metabólico tão grande. Então, a gente consegue, vamos pensar que configurar melhor isso. E a gente sempre entende, isso, gente, para todo mundo que tá assistindo a gente também, não existe emagrecer e parar tratamento. É aí que o tratamento começa, porque você vai fazer manutenção de peso. A gente trabalha com manutenção de peso para entender se a pessoa está conseguindo manter aquilo e mais que isso. Eu trabalho com uma coisa que chama peso base. O que é peso base? Bel, vamos dar um exemplo, tá? Você chegou nos 68 quilos.
Este peso é confortável pra você? Amanda, super. Você consegue sair com as suas amigas, jantar? Consigo. A gente vai segurar essa ideia de que o 68 é teu peso. Por quê? Você vai se pesar a cada 2, 3 meses. Passou 3 meses... impossível. Subo na balança todo fucking dia. Não pode. Não dá. Quem pesa muito não emagrece, tá? Ai, muito assim, emagrece sim que eu emagreci, nem vem. Você pega esse peso base aqui, ó, e você fala assim, nossa, deu 3 meses, eu tô com 71. Tenho que voltar pra esse peso. Tá. Porque se eu estiver somando quilo, É né? um peso de Aham. segurança. É um peso base. A minha base de peso é essa aqui. Então, se eu vou me distanciando muito dela, eu sei que eu tô saindo daquilo que eu preciso. E aí, o tratamento de manutenção é isso. Vamos lembrar o que a gente fazia lá atrás, que a gente não tá fazendo agora? Vamos tentar ajustar algumas coisas, tá? Então, isso é um ponto muito importante quando a gente fala de perda de peso. Tá. É. Uma curiosidade que eu tenho, estão falando aí na internet, né, dos bebês Monjaro. Muitas mulheres estão utilizando Monjaro para emagrecer e tudo mais, e ele tem afetado o anticoncepcional e as mulheres têm engravidado. Você já pegou algum caso assim? Não peguei, porque Não. o Monjaro ele é recente. Eu tenho pacientes que estão usando Monjaro, né? Aham. E a gente tem tratativas específicas para o emagrecimento delas também, porque, né, tem uma questão ali, mas não peguei nenhuma que engravidou. Mas, gente, é assim. Todo medicamento novo, ele vai ter as suas questões. A gente não quer dizer que ele é melhor ou pior, quer dizer que a gente tem que entender que linha ele afeta para fazer com que essa mulher engravide. Talvez seja uma coisa pró-fertilidade esse medicamento e a gente não sabe, sim. Ou só o fator de causar o emagrecimento ajuda na gravidez, que a gente Acho sabe. que pode ser. A pessoa fica animadinha. Eles falam que impacta corta o efeito, principalmente de anticoncepcional oral, né? Obviamente, em Planon, DIU, acaba sendo menos afetado. Mas acho que também pode ser a questão da mulher estar em novos hábitos, né? Melhores hábitos, uma alimentação mais limpa, Se sentindo reduzindo melhor. a inflamação, e aí a fertilidade também ganha esse up, né? Ganha, e quando a gente fala de Monjaro, Ozempic, todos esses medicamentos, eles são de uma linha de controle de glicemia. Lembra que a gente conversou que a glicemia afeta a fertilidade? Então, provavelmente, eu arrumei essa glicemia. E aí, eu trouxe essa mulher para um caminho que ela vai estar mais fértil também, né? Então, tem várias vertentes para serem... Claro que pode ser só um bloqueador mesmo, bloqueou e engravidou, mas eu acho que tem essa conexão com a glicemia muito forte, pode ligar, assim, com a fertilidade delas. Entendi. E como que você enxerga o uso dessas medicamentos em geral, os injetáveis, os não injetáveis para perda de peso? Gente, o uso do medicamento ele é uma realidade. A gente não tem como lutar contra. A gente tem que aprender a lidar com eles. Mas se você pudesse escolher, você escolheria o... É difícil escolher, porque a gente tá falando muitas vezes de uma pessoa que, se ela não emagrecer, ela vai ter vários problemas, né? Então, o que a gente precisa entender é que o medicamento não pode ser para sempre, que o medicamento tem que vir com mudança de hábito, né? Eu sempre falo assim, a gente não vai julgar o uso de um medicamento, a não ser que seja uma pessoa com peso bom usando esse tipo de medicação. O que tem, Que aí não tem necessidade. tem muito também, E né? a gente precisa entender comportamento, autoimagem, até o próprio médico que passou aquilo fora de contexto. Agora, sobrepeso e uma obesidade de risco ali vai ajudar. Só que o problema é que tem que entender a seguinte coisa. O medicamento, ele é de prescrição médica, mas a alimentação é de prescrição nutricional. Porque ela é específica, senão a pessoa perde só massa magra, gente. É. Tá? Então, não tenho nenhuma questão contra, até porque a gente sabe que é evolução, né? Não dá pra ir contra, mas a gente tem que fazer algumas adaptações importantes. Mas eu acho que as pessoas têm que... É difícil isso, ter consciência. Porque, por exemplo, eu sou super defensora de qualquer remédio pra emagrecer. Mas você quer tomar? Você vai ficar feliz? Você vai fazer o acompanhamento? Vai lá e faz. Eu já usei de tudo que vocês possam imaginar pra emagrecer ao longo da minha vida. Porque é isso, eu nunca fui uma pessoa magrinha. Eu sempre fui, tipo, grande. E aí, já usei de tudo. Só que aí, estamos em outubro, foi agora, no meio do ano. Ninguém sabe explicar, eu também não sei, mas foi o estralo que dá na cabeça, sabe, da galera. E aí, eu falei assim, não, agora eu vou fechar a boca, vou emagrecer e tal, e eu não quero tomar nada. Porque eu tive a consciência de perceber que quando eu tomava, principalmente esses injetáveis, eu pelo menos, eu não conseguia comer. Eu ficava assim, ó, eu comia uma uva e parecia que eu tinha comido 5 Big Macs, assim, sabe? Então, eu não conseguia fazer uma reeducação. Porque eu sentia vontade de comer algumas coisas, mas eu não conseguia comer. E aí, era como se o meu corpo pedisse doce, especificamente doce, porque eu acho que é o que dava energia em doses pequenas. Então, era o que eu conseguia comer. Então, quando eu parava de tomar,
era tipo assim, eu não tinha feito uma reeducação. Então eu voltava pros Sua fome ia voltar, seus hábitos É uma fome de estavam dragão, lá, né? Uma seus fome hábitos de estavam dragão. lá, sim. E aí você ganha o dobro do peso, entendeu? E aí, uma merda, falando português bem claro. Mas, e aí agora, de, sei lá, 3, 4 meses pra cá. 4? Não sei. 3 meses. Deu um estralo, eu falei, não dá pra eu ficar querendo Já tentei isso emagrecer. durante muitos anos, É, agora tipo não assim, dá. dá certo momentaneamente, mas depois não dá certo. Aí é isso. Ah, tá bom, eu vou emagrecer 20 quilos, e aí depois eu vou querer engravidar e vou engordar 40. Porque vai ser o reganho do que eu tinha perdido, mais o ganho da gravidez. Porra, lascou de vez. É nível de consciência. Aí né? vamos pra bariátrica já, entendeu? É Aí nível de consciência, Bel. A gente tem pessoas. Eu sempre falo assim, né? Às vezes algumas pessoas falam, ai, Amanda, queria tanto que a minha irmã passasse com você. Se ela soubesse tudo que eu sei, eu falo, não é o momento dela. A É gente tem isso. nível de É. consciência. Não é o A momento gente não dela. pode forçar uma pessoa. Eu preciso que você. Não dá pra escolher pelo outro. O que eu Uhum. sempre falo é, eu posso te ajudar, mas se você quiser, se você tiver de Uhum. fato aberto, né? Então, é isso, você mudou o teu nível de consciência. Você É. falou, pera, eu tava fazendo isso aqui tanto tempo e não tá funcionando, eu vou tentar uma coisa nova. Vamos ver se dá certo, né? E é o que eu sempre falo, a gente precisa estar disposto e aberto, com o coração aberto pra mudar e falar, vamos tentar um caminho diferente. Porque o que acontece de fato com esses medicamentos, e aí, muitas vezes, eu não tô querendo criticar, tá? Mas muitas vezes é um erro do próprio médico, fala, olha, é obrigatório que você acompanhe com uma nutricionista. Pra gente conseguir colocar os nutrientes corretos. Quando você fala pra mim aqui que você tá morrendo de vontade de doce, é o teu corpo dizendo, Bel, não tem energia. É, Manda alguma coisa que vai ser imediato, né? exato. Então, isso é um risco até pra você. Por quê? Porque a gente sabe que pode causar desmaio, pode causar mal-estar, não é adequado. Então, a gente precisa ter um consenso de que precisa de um profissional para acompanhar essa pessoa que está no processo de Ozempic, Mounjaro e afins, né? Uhum. É obrigatório. E toda outra questão, né, de exercício físico, enfim, eu sempre fui muito ativa a minha vida inteira. Todos os esportes que você perguntar, eu já fiz. E aí, depois que eu entrei na faculdade, começa aquela bagunça de rotina, e aí eu fui parando, até que uma hora parou de vez. E quando a gente é adolescente, a gente tem tempo pra fazer as coisas. Tem. Então, tudo A vida adulta é mais difícil. é como se tudo fosse um hobby, né? Não é? E aí parece que quando virou obrigação, virou um fardo, sabe? E aí não consegui. Aí esses dias meu marido falou pra mim, pô, a gente tá junto há 9 anos. E agora é que, de fato, você conseguiu encaixar isso na sua falta de rotina. Porque até 2 anos atrás eu tinha uma rotina bem certinha, assim, trabalho, segunda a sexta e tal. Agora que minha vida é um caos, uma loucura, eu consegui encaixar. Então, talvez tenha essa coisa do você perceber os momentos também. Então, acho que agora, como eu tô, de fato, fazendo o que eu gosto, e eu sou uma pessoa que eu detesto rotina. Então, assim, o fato de eu talvez ter que, você tem que ir todo dia pra academia depois do trabalho. Pô, o trabalho já é uma rotina. Aí todo dia eu tenho que ir pra academia depois do trabalho. Pô, que saco. Tudo virou um combo ali, né? Aí agora não. Agora, como eu não tenho rotina, é assim, hoje eu tenho um evento que vai até 11 horas da noite. Minha academia é 24 horas, vou pra academia meia-noite. Ai, que delícia, entendeu? Amanhã eu vou 2 da tarde. Então, assim, eu não tenho rotina. Isso talvez, aí você pode dizer melhor, seja um desafio pra nutrição. Porque você não tem tanto os horários, né? As janelas Questão de sono, por exemplo. Não, o sono, assim, eu tenho as fases ruins de sono, que é quando eu tô em muito evento e tal, que eu acabo dormindo pouco, mas quando eu não tô, eu durmo bem. O sono não é um problema na minha vida, mas essa questão da rotina alimentar é mais difícil. Porque quando eu tô em evento é difícil. Às vezes eu tenho evento que começa às 6 da manhã, acaba às 11 da noite. Às vezes eu tenho um evento que é mais tranquilo, começa às 2 da tarde até às 6, enfim. Então eu não tenho muito assim, olha, 8 horas da manhã você vai tomar um café da manhã, meio-dia você vai almoçar, 3 horas da tarde o lanche. Não tem, tipo, minha vida é bagunça. A gente, muitas vezes, eu sempre gosto da frase que nós vamos com o que temos. É Né? isso. E o importante de entender que nós vamos com o que temos é assim. Vamos dar um exemplo, tá? Eu tive uma paciente há alguns anos atrás, quando eu só trabalhava com emagrecimento, que ela trabalhava numa empresa que era tipo uma fábrica, assim, e ela não podia sair para se alimentar, porque ela ficava numa máquina. O que a gente fez com ela? A gente colocou algumas doses de whey protein lá no trabalho dela para segurar a fome naquele horário e depois ela se alimentava. Então, sempre vai ter estratégia. Sempre. O importante é assim, é não se limitar por conta disso. A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o que cabe para você e o que faz sentido para você. Por exemplo, Amanda, pra mim deu super certo o whey aqui no meio do evento, eu tomo e ninguém percebe, tá tudo bem, eu ponho aqui do lado. Ou não, acho que não funciona, acho que eu prefiro parar e comer.
Vamos saber como é que vai Uhum. funcionar. Mas, assim, a alimentação, ela tem que entrar na tua rotina, não é o contrário. Você não tem que viver pra ter uma rotina, né? Ai, gente, peraí, não posso parar o podcast agora, eu tenho que comer batata, gente. Abre É aqui isso. uma marmitinha. Isso é uma loucura. Então, assim, Isso é mais pra atleta, galera que compete, né? vive Fisiculturismo, pra isso, né? é outra... Nós, seres humanos normais, É. a gente precisa entender. Lógico, vai ter que se alimentar, mas eu preciso entender que essa alimentação vai entrar pra me ajudar e não pra ser mais um peso, mais uma pressão. Daí não dá certo. Daí vai É. dar ruim, com certeza. É, e é isso. Todas as vezes que isso virou uma pressão na minha vida foi quando eu larguei. Eu detesto gente me pressionando em qualquer área da minha vida. Eu funciono bem sob pressão, mas eu não gosto de ser mandada, essa é a realidade, entendeu? Eu não gosto de ser mandada. Se eu fizer a coisa porque eu quero fazer, tá ótimo, tamo aí fazendo. Se ficar alguém apontando o dedo pra mim, aí é que eu não faço. Daí é o teu perfil, né, de comportamento. Então, aí, olhando pra esse perfil, tem que ser uma coisa mais livre, mais solta. Por exemplo, você já não é uma pessoa, não sei se você faz isso, mas que deve dar muito certo pesando comida. Não dá muito certo. Ah, eu peso. Pesa? Peso. Provavelmente, se você fosse minha paciente, eu ia fazer uma janela maior de calorias pra poder não precisar pesar, por exemplo. Aham. Né? É, Pra mas ter mais essa liberdade. Até em evento, vai pesar comida em evento. não. Em Vai pesar evento só quando sem estiver em chance. casa. É quando eu tô em casa só. Mas eu tenho essa questão da janela. Eu fico muitas horas sem comer. Assim, muitas vezes. Mas, enfim. Acho que é isso. É adaptação. Nem fui tô fazendo a dieta como? Fontes da minha cabeça. Vozes da minha Entendeu? cabe- Vozes Então, da minha a partir cabeça. de hoje isso vai mudar. Vai Eu mudar. já tô aqui Mas com o é porque telefone da durante a vida a Amanda. gente. É que durante a vida a gente já foi. Sabe, é tantos médicos, tantos. Você já meio que sabe, todo mundo A sabe, gente mais vai ou menos. conhecendo o corpo O que tem que também, né? fazer, né? Aí, Nutri vem pra isso, pra ajustar a rotina, como que você vai encaixar isso, tal hora, tá? Pouca proteína, não tá, enfim. Mas Eu acho Vamos assim, o que eu ajustar. sempre falo gente, dieta até a inteligência artificial faz pra você. Uhum. Pois é. Se você escrever lá, ela Seu faz. peso, sua altura. treino de academia, tudo eles fazem. Tudo. O que vai mudar o profissional do Maiá é os insights que ele vai te trazer, da Uhum. experiência dele. Que você vai falar, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. Então, a gente procura um profissional e aí entra uma pessoa que você gosta. Porque você Uhum. não compra uma dieta, você compra o profissional. É. Uhum. Principalmente que é uma relação que você vai É criar. a médica lá que eu certeza. abandonei, Né? gente. Então, você Não. abandona, porque a pessoa. Você entra no consultório, a pessoa não olha pra você, é grossa com você, você fala, meu Deus, né? É. Então, Ela não Só te pra vê te como condenar. pessoa. Ela só te condena. Aquela médica não me viu como pessoa. Ela olhou pra mim e falou: você tem que pesar tanto. infelizmente, isso é Amor. muito comum, né? Infelizmente, isso é muito comum. Já tive paciente minha que chegou no pronto-socorro passando mal, a pessoa olhou e falou: desse jeito você tá gorda, você não tem nem que estar aqui, emagrece primeiro. Gente, a pessoa tá passando mal, Que sabe? absurdo. Então a gente precisa entender que é um ser humano ali, que ele tem as questões dele. Você tem que. O teu papel como profissional de saúde nunca é julgar, é sempre acolher. Então, a gente sabe quando a pessoa tá acima do peso. E, gente, temos várias questões pra pessoa estar acima do peso. Sim. Né? Claro. A gente precisa acolher e entender juntos. Eu sempre falo assim, as minhas pacientes sempre sabem. Vai retornar comigo, não perdeu peso, não tem crise. A gente vai entender por que não perdeu. O que que Ah, o meu era falta de aconteceu? vergonha na cara Vamos mesmo. sentar junto e entender? Uhum. Mas será que é falta de vergonha? Tá faltando algum ponto pra você, Uhum. de fato, aderir a isso? Uhum. Então, isso precisa ser falado. Você não retorna no nutricionista quando você perdeu peso só. Quando você não perdeu, é ainda mais importante. Pra gente entender Pra o que tá ver, acontecendo. ajustar, né? Bel, o que aconteceu? Por que você não aderiu? Ah, Amanda, eu tava irritada com isso. Poxa, então vamos tentar uma coisa que se adeque mais quando você tá mais irritada. E se a gente Essa fizer questão assim, emocional assado? é Eu vi- babado. eu Ontem vejo eu gente- avacalhei, viu? Então, Ó, tá vendo? Nutri, ontem eu avacalhei. Eu vejo gente que vai ter reavaliação com o nutricionista e fala, ai, nossa, eu falhei esse mês, fica o dia anterior sem comer, só bebendo água, porque a Nutri vai me pesar no dia seguinte se eu... Gente, Que isso loucura. é um terrorismo, né? A pessoa deve te malhar que você E fica isso sem começa comer. com a gente, porque nós fomos tratados como profissionais emagrecedores. E nós não somos isso. Uhum. Vocês nutrem o corpo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você passa comigo, você é minha paciente. E aí você chega pra mim e fala, Amanda, meu cabelo melhorou, minha disposição melhorou, tudo melhorou. As pessoas falam, nossa, que nutri ruim, ela não emagreceu. Uhum. Não é sobre Mas isso. às vezes O a nosso- queixa da pessoa nem é Mas essa. o nosso trabalho não é esse. Nós Aham. fomos colocados nesse lugar muito desconfortável, porque aonde você chega, as pessoas te olham de cima a baixo. Seu porque trabalho você é tá no deixar o peso corpo ideal também. saudável, Verdade. né? Exatamente, o nosso trabalho é outro. É entender, Bel, esse exame aqui não tá legal, vamos trabalhar pra melhorar. É isso que a gente Uhum. faz. Uhum. Né? A questão calórica, ela é um detalhe. Uhum. E, infelizmente, nós somos mal falados. Acho que isso tá melhorando, né? Com as outras vertentes da nutrição. Mas é difícil pra gente também. Pra mim é muito difícil. Muitas vezes, nossa, vai comer tal coisa, mas, É. gente, Vou, gente, eu sou um ser ser humano, humano. né? Tudo É. bom?
Que loucura é essa? Eu só fiz uma faculdade. Antes da faculdade eu era um ser Aham. humano. Depois me colocaram numa máquina e saiu esse ser. Não. Resetou. Então, tem esse julgamento, né? E acho que ainda acontece, graças a Deus eu não tenho essa questão, mas tem muito pelos dois lados, né? De o paciente achar e muitas vezes do Nutri também ser, porque tem muito nutricionista que ainda é radical, né? Aham. Então, Não, tem, isso que eu ia falar agora. A gente tem a internet como um meio facilitador de, né, de disseminar a informação, das pessoas entenderem que a nutrição não é esse terrorismo todo, tal, mas ao mesmo tempo, na mesma internet, tem os nutricionistas terroristas. Gente, tem um cara que aparece pra mim sempre no Instagram, eu queria entender o porquê, que eu não odeio esse terrorismo, entendeu? Meu, o cara, tudo pra ele inflama, tipo assim, água com gás, o cara falando de água com gás, água com gás é gente. excelente, inclusive para emagrecimento. É bem legal. Jura? É Eu adoro. maravilhoso. Gente, o cara falando mal da água com gás, o cara, tudo inflama, nada pode, a borrifada do perfume entra nos seus hormônios. Gente, não tem Linhas de condições. trabalho, Bel, fale, bloqueie essa pessoa, assim, não quero receber essa informação, porque a gente tem isso em tudo, tá? Trabalhe com pessoas que falam a língua que você quer. É Por isso. exemplo, você vai em fertilidade, tem um monte de profissional que fala de uma forma muito negativa, e eu não gosto. Eu acho que a pessoa já tá passando alguma questão ali que não é tão simples assim. Então eu sempre tento falar da forma pró-fertilidade, Ou às vezes ela não melhorar, tá passando nenhuma questão, mas ela ela já pode vai entrar num passar, período de ela já expectativa vai falar, ali. nossa, é tudo difícil assim engravidar. É, É. meu Deus. Você começa a acompanhar aquilo, você já... Então, assim, vai ter gente de todos eu sempre falo isso. Vão ter olhares de todos os Uhum. pontos. Encontre aquilo que parece com o seu, porque senão você vai pirar. Você vai enlouquecer. Você vai falar, meu Deus do céu, é tão difícil assim? E já é uma mudança brusca, né? Nos seus hormônios, nas suas emoções, na sua vida, na sua rotina. Se você ainda colocar mais esse peso, por isso que as pessoas falam, muita mulher fica traumatizada depois, né, da gestação ou do processo de tentar engravidar, porque acaba também se deparando com profissionais assim. Sim, e você sabe, Júlia, que a gente tem uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente vai começar o processo de fertilidade e a gente levanta o que aconteceu no passado, muitas mulheres vêm com histórico de infertilidade, vêm com histórico de aborto. E uma das conversas que a gente tem, né? Claro que até um certo ponto, dependendo de onde a gente tá, precisa direcionar pro psicólogo, né? Uhum. É falar o seguinte: olha, eu preciso que você acredite no processo. Eu preciso que você acredite que você pode engravidar. Você acredita? Muitas mulheres choram, ficam emocionadas, porque a gente precisa ter essa conversa. Uhum. A gente precisa que a pessoa entenda que a gente tá lá pra fazer dar certo, Sim. né? E eu acredito muito em Deus. Cada um acredita no que quiser. Mas eu acho assim, a gente tem que fazer tudo daqui pra ele conseguir fazer de lá. Com certeza. Não dá pra a nossa pedir sem fazer a parte. nossa parte, né? Então, assim, eu falo sempre isso. Vamos fazer tudo, vamos esgotar as possibilidades de verdade. Uhum. E aí, se Deus quiser, vai vir do bebezinho. Eu brinco, eu encomendo, né? A gente encomenda. É. Às vezes vem por carta, às vezes vem Sedex, não sei. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho. Então, isso é mais importante. Trazer a pessoa pra você, pra ela entender que é possível, gente, né? Perfeito. Bom, e estamos aí chegando né, praticamente ao fim desse episódio, mas eu não queria fechar sem que você falasse 3 principais pontos, principais dicas para quem vai iniciar aí nesse processo de tentativa de uma gestação. Eu acho que a primeira coisa, gente, é acreditar que você pode engravidar, tá? Eu acho que de fato, e aí é ser honesto consigo mesmo. Ah, eu já tentei de tudo. Tentou mesmo? Tem certeza, 100% certeza? Se você não tem certeza, procure um profissional. Vamos olhar para isso com carinho. Se permita, abra seus horizontes. Acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o casal estar alinhado. A responsabilidade é de nós dois. Nós dois vamos precisar fazer isso aqui juntos. Não tem essa de o cara continuar bebendo, a mulher parar. Os dois têm que fazer tudo juntos, né? Então, acho que é o casal alinhar. E terceiro ponto, vida mais natural possível. Estar num mundo que eu sei que é difícil, né? Mas é tentar, por um período, estar o mais natural possível. Pensar antes de fazer. Pensar. Isso aqui vai fazer bem, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, pelo que eu posso trocar? É trazer para consciência o processo. Acho que são os 3 pontos aqui mais importantes para quem tá nessa jornada. Perfeito. Bom, então, gente, estamos aí encerrando mais um episódio. Queria mais uma vez agradecer a Eu que Amanda agradeço. pela disponibilidade, por estar aqui e passar dicas super valiosas. Eu não sei vocês, tentantes ou mamães, o que vão fazer. Eu sei que assim que eu iniciar aí o meu período de tentativa, com certeza vou buscar a ajuda da Amanda, de profissionais competentes, porque o processo acaba se tornando muito mais seguro e muito mais valioso. Então, aqui tá a rede social da Amanda. A Amanda tá no Instagram e no TikTok. O @dela é anutriquedisse.
sigam ela, lá tem contato para falar diretamente com ela, para marcar uma avaliação. E compartilhem muito esse episódio com as amigas, com as mães, com a família. Não deixe de seguir também o Pausa para Elas. Lembrando que estamos no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. @Pausa para Elas. Gente, beijos. Obrigada. E até a próxima. Até.